O tema da mensagem nesta noite é o advogado perfeito. Sobre isso que falaremos. E por isso convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versos 1 e 2. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Neste texto falaremos sobre o advogado perfeito. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Mais uma vez te louvamos pela tua santa palavra lida nesse ambiente de congregação, de comunhão e unidade. E nós reconhecemos, Deus, que somos totalmente limitados. Nós carecemos da iluminação do Espírito Santo para compreendermos a tua santa revelação, Pai. E por isso, nessa noite, nós suplicamos, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos para essas realidades espirituais. E que as suas verdades estejam profundamente enraizadas no âmago do nosso ser, Pai. Para que possamos caminhar todos os dias, seguramente, de que a eternidade nos aguarda. Nós que estamos em Jesus. E que a nossa fé, Pai, prevaleça, permaneça firme em todo o tempo, ó Pai. E que o Senhor venha transformar as nossas vidas nessa noite. Mais uma vez, para a sua glória. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então eu tenho uma notícia para te dar. E a notícia é que você precisa de um advogado. Em termos espirituais, você e eu precisamos de um advogado. Principalmente quando o assunto é vida eterna, nós precisamos de um advogado. E por qual motivo? Porque um dia, todos nós vamos encarar o tribunal de Deus. Todos nós. Ricos e pobres, jovens e velhos, homens e mulheres, grandes e pequenos, orientais e ocidentais, todos um dia vão encarar o tribunal de Deus. E ali todos os nossos pensamentos vão ser julgados. Cada palavra que nós proferimos, ela vai estar nesse tribunal naquele dia. Todas as nossas obras, todas as motivações, todas as ações e omissões serão plenamente julgadas naquele grande dia. E o problema é que eu e você, às vezes, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, pecamos por ações e omissões. Portanto, se um dia haveremos de encarar o tribunal de Deus, logo, eu e você certamente precisamos de um bom advogado. Entenda uma coisa, o pecado não é problema apenas na vida de algumas pessoas. O pecado é um problema universal. Todo ser humano tem problemas com o pecado. E por mais incrível que uma pessoa apresente ser, ela sofre tentações e tem lutas severas contra algum tipo de pecado. E nós sabemos que quando se trata de pecado, nós temos duas opções. Ou a gente esconde, ou a gente confessa e se arrepende diante de Deus. E é claro que, para nós que nascemos de novo e nos convertemos a Cristo, nosso dever, a nossa responsabilidade é confessar nossos pecados e nos arrependermos diante dele. Porque todo pecado, ele é rebelião contra Deus. O
pecado está em contraposição à santidade e à excelência do caráter moral de Deus, porque Deus detesta o pecado. Por isso, a primeira carta de João é uma declaração de repúdio ao pecado. E por isso, por mais que a gente não consiga alcançar uma perfeição moral estando nessa terra, nós temos que entender que ainda no tempo presente, o pecado não deve ser tolerado. O pecado não deve ser aplaudido e nem tampouco cultuado por cada um de nós. Porque se existe uma guerra na qual o cristão deve participar ativamente, é a guerra contra o pecado. Agora, nós sabemos que é impossível atingir uma perfeição moral aqui nessa terra. Sabemos que enquanto não tivermos um corpo glorificado, todos nós estaremos sujeitos a tropeçar na fé, a cometer deslizes por acidente. Porque a nossa santificação hoje ainda não é uma santificação plena. É apenas uma santificação posicional e processual. Porque na história da vida cristã, em Cristo nós já fomos justificados, mas ainda não glorificados. Estamos no processo de santificação. E compreendemos que justificação é santificação começada, enquanto glorificação é santificação completada na volta de Jesus. Mas todos nós, no tempo presente, como filhos de Deus, ainda estamos nesse processo. Portanto, a nossa santidade ainda não é plena. Só que a grande questão é a seguinte: se nós, como filhos de Deus, eventualmente tropeçamos, então qual que é a solução para nós? Qual que é a solução para os nossos pecados? Ou como é que naquele grande dia poderemos encarar de cabeça erguida o tribunal de Deus? E a Bíblia nos dá essa resposta. Aqui no texto a Bíblia utiliza uma linguagem forense, uma linguagem jurídica que diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. E o melhor de tudo é que Ele é um advogado perfeito. É o advogado das causas impossíveis. Então, a nossa causa apresentada a Ele tem solução favorável, que é o perdão dos nossos pecados. E graças a Deus por isso. Portanto, Jesus é o nosso defensor, nomeado pelo próprio Pai. Por isso Ele é o advogado perfeito. E por quais razões nós entendemos que Jesus é para nós, como igreja, o advogado perfeito? E eu quero repartir com a igreja pelo menos 3 razões. 3 motivos pelos quais cremos que Jesus é para nós o advogado perfeito. E o primeiro motivo, ou primeira razão, é que Jesus é um advogado perfeito por causa do seu caráter. Porque o texto que lemos nessa noite, a ordem é clara a todos nós. E qual é a ordem? A ordem é para não pecarmos. João diz: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. No entanto, o texto diz na sequência: mas, se alguém pecar. E aqui a gente faz essa diferença entre se e quando. O texto não é fatalista, mas é se, é uma condição. Ele diz: se alguém pecar, se isso porventura acontecer, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é totalmente justo. Portanto, o caráter de Jesus é perfeito. Ele não tem desvios de caráter. Ele não possui um caráter corrompido ou, quem sabe, questionável. Ele jamais cometeu um erro sequer. Jamais cometeu um deslize moral. Jesus nunca falhou, nunca pecou. Ele nunca mentiu. Nunca precisou esconder nada e nunca usou de meias verdades, porque Ele é a própria verdade. Então o caráter de Jesus é perfeito e Ele é o nosso advogado. E aqui no texto, o termo advogado, ele é representado pela palavra grega parácletos. E parácletos serve para traduzir alguém que seja ajudador, intercessor, ou até mesmo um advogado. Então, no contexto do verso 1, o termo advogado significa justamente advogado de defesa num sentido jurídico. E se Jesus se interpõe como nosso advogado de defesa, isso indica que existe alguém na condição de acusador em oposição a nós. E esse alguém é Satanás. Porque Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás está diante do nosso Deus e nos acusa de dia e de noite. Então ele é o nosso acusador.
Só que nós não temos medo, porque o advogado de caráter perfeito está junto ao Pai, defendendo e pleiteando a nossa causa. Então Cristo tem um caráter perfeito, porque João diz que Ele é justo. Entenda algo, somente um justo poderia comparecer diante do Pai para defender a nossa causa. Somente alguém justo. Porque do contrário, se algum de nós se levantasse ou se apresentasse diante do Pai para pleitear a causa da igreja, Deus como juiz diria: poxa, você tem tanto culpa no cartório quanto os demais, não serve de nada o seu sangue. Então somente uma pessoa totalmente justa, somente alguém com um caráter perfeito, sem culpa e sem pecado, poderia pleitear a nossa causa. Então Jesus é perfeito por causa do seu caráter. Por isso que Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele vai se referir a Jesus dizendo que aquele que não conheceu o pecado, ou seja, ele jamais pecou, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E o mesmo apóstolo João, no capítulo 1 dessa carta, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, o nosso advogado junto ao Pai, Jesus, tem um caráter justo. E por causa do caráter justo de Jesus, nós deixamos de ser réus para nos tornarmos filhos amados de Deus. Passamos da morte para a vida. Éramos culpados, mas fomos inocentados da nossa culpa. Éramos condenados, mas fomos justificados pelo caráter justo do Messias. Então, em primeiro lugar, por que Jesus é o advogado perfeito? Porque o seu caráter é perfeito. Ele é totalmente justo. Segundo lugar, por que Jesus é o advogado perfeito? Por causa do seu método. O método dele é perfeito. O método de Jesus, ao nos defender, é um método infalível. E o método de Jesus consiste em dois pilares, que nós chamamos de verdade e graça. Esses são os pilares do método de Jesus ao nos defender diante do Pai, ao nos defender da santa ira de Deus. Verdade e graça. E eu começo falando sobre a verdade, porque Jesus, ele não veio defender a nossa inocência, mas ele veio evidenciar a nossa culpa. Éramos culpados por nossos pecados, porque Jesus não fica passando pano para ninguém. Ele não veio a essa terra para varrer a nossa sujeira para debaixo do tapete. Jesus não fica buscando brechas na lei de Deus para tentar atenuar a nossa culpa. Ele não torce a lei para conseguir favores. Por quê? Porque o seu método é a verdade. Então, Jesus não veio aplaudir a virtude dos homens. Ele veio colocar um holofote bem grande sobre os nossos pecados, para deixar bem claro qual era a nossa real condição. Porque estávamos espiritualmente cegos, perdidos, doentes, afundados no pecado. Por isso que a Escritura diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E o texto diz que não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. E o próprio Cristo declara que Ele não veio chamar justos, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Então Jesus, como advogado, usa a verdade. Então Ele não vem para atenuar a nossa condição, Ele não veio mascarar a nossa realidade. Ele não utilizou em eufemismo no seu discurso só para não queimar o nosso filme, mas Ele deixou claro porque é que Ele veio. Ele veio para salvar gente perdida, gente espiritualmente doente, gente que não presta. Ele veio salvar pecadores assim como nós. Porque no tribunal de Deus não existe réu primário. No tribunal de Deus não existe um ser humano sequer com bons antecedentes espirituais. No tribunal de Deus não existe aquela frase em latim que diz in dubio pro réu, que traduzindo é na dúvida a favor do réu. Isso não existe no tribunal de Deus, porque Deus não tem dúvida de que somos culpados pelos nossos pecados. Paulo diz em Romanos capítulo 3 que não há um justo sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus.
E por isso Jesus utilizou o método da verdade para mostrar que a nossa realidade sem Deus, a nossa realidade sem o Evangelho, ela é terrível e totalmente desesperadora. Mas ele mostrou também que toda realidade em Deus pode ser transformada. Porque Jesus não veio para esconder os nossos erros, ele veio para resolvê-los. Ele tem autoridade para isso. Então, um pilar do método de Jesus como advogado é a verdade. Ele trabalha com verdade, ele é a própria verdade. Agora, não apenas a verdade. O outro pilar é o pilar da sua graça. Porque o método da verdade diz que éramos pecadores e que merecíamos a condenação eterna. Mas o método da graça diz que nós recebemos o que nós não merecíamos, o perdão de Deus e a sua misericórdia. Então, além de mostrar a verdade, Jesus graciosamente se oferece para sofrer a condenação em nosso lugar. Isso é graça, meus irmãos. Onde já se viu um advogado se oferecer para ser condenado no lugar do réu? Nós não merecíamos isso, isso é graça. Então Cristo não precisou tentar achar uma brecha na lei de Deus para dizer que o culpado era inocente. Ele não ficou procurando lá nos computadores do céu alguma jurisprudência para tentar embasar as suas ações a nosso favor. Jesus não burlou a lei, ele não forçou a interpretação da lei para nos inocentar, mas ele veio à terra para cumprir a lei de Deus por nós. Por isso ele é o único justo. A lei de Deus que eu e você não conseguíamos cumprir, Jesus cumpriu por cada um de nós. Então a inocência estava sobre a vida de Jesus, e a culpa estava sobre as nossas vidas, mas por causa do instrumento da sua graça, ele escolheu trocar de lugar com a gente. Ele se assentou no banco dos réus por amor a nós. Então Jesus, como nosso advogado perfeito, ele utiliza o método da graça. Ele suportou a condenação por nós. Ele suportou a humilhação, as cusparadas, as agressões, os insultos, as afrontas. Ele suportou toda a zombaria. Ele morreu a nossa morte. E aqui eu te pergunto, o que é que nós pagamos por isso? O que é que nós pagamos para Jesus trocar de lugar com a gente? Nós não pagamos nada. Então esse é o método da graça. Portanto, a culpa era toda nossa. O erro era nosso, o pecado era nosso. A cruz era para mim e para você, mas Cristo tomou o nosso lugar. E será que conseguimos compreender que a morte de Cristo na cruz foi de fato uma substituição penal? O que chamamos de sacrifício substitutivo. Por isso o profeta Isaías diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado. O texto diz, meus irmãos, pronome possessivo, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele trocou de lugar com a gente. A ira da justiça de Deus foi cumprida em Cristo, para que o amor e o perdão fossem cumpridos em nós. E o nome disso é graça. É um favor divino que nós não merecemos, mas Deus é tão bom que Ele nos concede. Se você for olhar nessa terra, quanto mais renomado um advogado é, quanto mais famoso o advogado é, mais caros são os seus honorários. No entanto, Jesus é o maior e melhor advogado de todos os tempos. E Ele não cobrou nada para defender a nossa causa. Sabe por que Ele não cobrou nada da gente? Porque o valor do seu honorário é caríssimo. Custou o preço da sua própria vida. Portanto, o que eu e você não poderíamos pagar, Jesus pagou por nós com a própria vida. Por isso, a nossa salvação é pela graça, mas não foi de graça. Para mim e para você não custou nada, mas para Jesus o preço foi altíssimo. Custou a sua própria vida e Ele pagou isso por nós. Portanto, Jesus é o advogado perfeito, porque o seu método consiste em verdade
e graça. É por isso que o apóstolo João, no Evangelho, no capítulo 1, ele disse que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse é o instrumento do seu método, e ele é infalível. Ele não nega que nós pecamos, que somos pecadores, mas ele revela a nós a graça e o amor de Deus, que nos perdoa. Jesus é o advogado perfeito, porque o seu caráter é justo, porque o seu método é perfeito, consiste em graça e verdade. E por fim, nós entendemos que ele é o advogado perfeito, porque a sua ação é totalmente eficaz. O verso 2 diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. A ação de Jesus é totalmente eficaz. Por causa de quê? Por causa da sua propiciação. E propiciação é um termo muito caro dentro da tradição cristã. E o que seria propiciação? Propiciação significa satisfação das exigências. Quais exigências? As exigências da justiça de Deus. Porque o nosso Deus é justo. E se houve pecado, alguém tem que pagar por isso. Portanto, propiciação é quando Deus é apaziguado da sua santa ira. Porque devido aos nossos pecados, a santa ira de Deus estava apontada para nós. Mas Cristo na cruz do Calvário se tornou a propiciação pelos nossos pecados e desviou de nós a ira de Deus. Ali nós encontramos um lugar de perdão, porque em Jesus nós estamos refugiados da ira divina. Portanto, a propiciação é um ato realizado para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar a sua justiça, a sua santa ira. E o resultado da propiciação é o perdão dos nossos pecados e a nossa restauração à comunhão com Deus. Então, a propiciação de Jesus, o sacrifício de Jesus, satisfez a justiça de Deus, acabou com a inimizade que havia entre o Deus Santo e o ser humano pecador. Portanto, a ação de Jesus foi totalmente eficaz. Lembrando que Jesus não era um propiciador, ele era a propiciação. Porque quando olhamos para a cruz, Jesus não foi um ofertante, ele foi a própria oferta. Ele se deu por nós. E a propiciação de Cristo revela a todos nós dois aspectos muito importantes. O sacrifício de Jesus nos revela a natureza e o alcance desse sacrifício. Porque a natureza do sacrifício é permanente. Não precisa se repetir. Não precisa de alguém morrer novamente. É de uma vez por todas, ele é permanente, não se desfaz com o passar do tempo. E além desse sacrifício ser permanente, ele é surpreendente, porque ele alcança muitas pessoas. A natureza do sacrifício é permanente, porque Hebreus 10 diz que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, se assentou à direita de Deus. Isso é a natureza permanente. E o sacrifício, o alcance é surpreendente, porque o texto diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, a ação eficaz do sacrifício de Jesus, além de permanecer para sempre, ele tem poder para alcançar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Porque a natureza do sacrifício é permanente e o seu alcance é surpreendente. Então ele é o advogado perfeito, porque a sua ação é totalmente eficaz. Ela jamais falha. Ela não tem data de validade. O sangue de Cristo que te comprou, meu irmão, não tem data de validade. É de uma vez por todas e por toda a eternidade. Você pertence ao Pai. E eu encerro essa mensagem reforçando o que eu disse no início. Eu e você precisamos de um advogado. Porque um dia todos nós vamos encarar o tribunal de Deus. Todos os nossos pensamentos serão julgados. Todas as nossas palavras serão julgadas. Todas as nossas ações e omissões serão julgadas. Toda motivação escondida em seu coração vai ser julgada naquele dia. Portanto, eu e você precisamos de um advogado.
porque às vezes pecamos em pensamentos, palavras e atitudes. Então, nós precisamos de um defensor. O teólogo britânico John Stott dizia que nós temos um advogado no céu, que é Cristo, e Cristo tem um advogado na terra, que é o Espírito Santo. Ou seja, assim como o Espírito Santo pleiteia a causa de Cristo na terra, assim também Cristo pleiteia a nossa causa no céu diante do Pai. Porque todos nós, meus irmãos, nós éramos escravos do pecado, estávamos espiritualmente doentes, perdidos e desamparados. A condenação estava sobre as nossas vidas e a morte eterna era o nosso prêmio. Não havia nenhum ser humano com bons antecedentes no tribunal de Deus. Então a nossa causa era uma causa perdida. Nós não tínhamos o direito de ampla defesa e contraditório. Não tínhamos um defensor constituído, mas Jesus se tornou o nosso defensor dativo. Ele foi nomeado por Deus para defender a nossa causa. Então, o advogado perfeito, Jesus Cristo, resolveu de uma vez por todas o nosso litígio espiritual. Então, pode até parecer marketing, mas Ele é o advogado das causas impossíveis. Ele nunca perdeu uma causa, Ele nunca sofreu uma derrota. Ao apagar das luzes, aquele ladrão condenado na cruz foi absolvido por Ele. Então Jesus nos defende no tribunal da lei, no tribunal da religião, no tribunal da consciência, no tribunal de Deus, porque Ele é a nossa propiciação. Em Cristo os pecados são perdoados, as dívidas são canceladas, as culpas são absolvidas e toda acusação contra nós é silenciada diante do sangue vertido na cruz. Por isso que em Romanos 8, Paulo nos diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem é que vai os condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Então, meu irmão, se a sua vida tem sido assolada pelo pecado, se porventura você tem caminhado debaixo de pesada acusação, ou quem sabe se você considera a sua vida uma causa perdida, entenda que existe esperança para você. Cristo é a solução para os nossos pecados. Basta você se arrepender dos seus pecados e confiar no Evangelho, e confiar na obra redentora de Cristo, porque Ele é o nosso advogado perfeito. O seu caráter é perfeito, o seu método é perfeito, e a ação dele é totalmente eficaz e perfeita. Ele jamais falha. E é por isso que o apóstolo João nos diz: filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e Ele é justo, Ele é totalmente justo, para nos perdoar os pecados, e nos lavar, nos purificar de toda injustiça, para que naquele grande dia possamos encarar o tribunal de Deus de cabeça erguida, porque o sangue do Cordeiro estará sobre nós, e quando o Pai olhar para nós, Ele vai ver o sangue do Seu Filho, que nos justifica, e que nos purifica de todo pecado. Agora, se você não tem esse sangue por fé sobre a sua vida, meu irmão, naquele grande dia você vai sofrer a condenação eterna. Mas agora, se você já recebeu Cristo, e o sangue dele está sobre você, no tribunal de Deus, você não será julgado para condenação, mas será julgado para galardão. Deus está preparando uma grande recompensa para todos nós, porque Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus que concede presentes para aqueles que têm Jesus como advogado, e receberam o seu sangue sobre as suas vidas, porque a única coisa que nos justifica é o sangue de Jesus, e nós recebemos sobre nós esse sangue a partir do momento em que nos arrependemos dos pecados e depositamos unicamente a nossa fé nele, porque só Ele é o mediador entre Deus e a humanidade, só Ele é o caminho para o Pai, não tem outro atalho, só Ele é o caminho, e é nisso que nós cremos. Se nesta noite você puder se colocar de pé, e que você permaneça com o coração aberto para entender essa verdade. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra que nos confronta, que mostra a nossa verdadeira realidade sem o teu evangelho, mas que também nos mostra que no Senhor
toda a realidade pode ser mudada, Pai. Porque é o Teu Evangelho que nos restaura, que transforma a nossa vida e que nos dá, Pai, a eternidade. A segurança de que estaremos contigo. A segurança, Pai, de que naquele grande dia, no Seu tribunal, nós não teremos medo, porque o sangue do Teu Filho nos justificou e nos purificou. E não tem nada a ver com os nossos méritos. Tem tudo a ver com o mérito de Cristo na cruz do Calvário, Pai. Porque Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar, Pai. E por isso entendemos que salvação é um presente que o Senhor nos dá de graça. Porque todos nós pecamos e carecemos da Sua glória, Pai. E por isso cremos que um único justo, Jesus Cristo, se apresentou diante do Senhor para defender a nossa causa, Pai. Por isso que quando o Senhor olha para nós, Deus, nessa noite, o Senhor não simplesmente nos vê, mas o Senhor vê o sangue do Teu Filho sobre as nossas vidas. O sangue que nos purifica, o sangue que nos justifica, o sangue que nos santifica, Pai. O sangue que nos faz permanecer de pé na Sua presença, sem sermos fulminados pela Sua ira, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor é verdadeiro, mas não apenas verdadeiro, o Senhor é gracioso. Obrigado, Pai, pela Tua bondade. E ainda nessa noite, de olhos fechados, eu convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, eu recebi o Teu Evangelho, e por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, eu creio com o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu recebo sobre a minha vida o sangue de Jesus Cristo. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, aonde você está, se você se identificou com essa oração, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, se essa oração fez sentido para você, e se o Espírito de Deus gerou algo no seu coração, aí mesmo onde você está, levante a sua mão bem alto, você que se identifica com essa oração, você que por fé decide receber Cristo como Senhor e Salvador nessa noite, erga a sua mão bem alto, porque nós queremos orar por você e com você, porque entendemos que a salvação está em Cristo, está no Evangelho, em nenhum outro nome que podemos mencionar, apenas no nome de Jesus. Sendo assim, nós entendemos que todos nós temos certeza da vida eterna. Quantos aqui são justificados pelo sangue de Jesus? Então, meu irmão, naquele grande dia, você vai adentrar na presença de Deus, de cabeça erguida, porque para você o tribunal de Deus não vai ser para condenação, mas para galardão, para recompensa, porque o sangue de Jesus já está sobre você, e é esse sangue que te justifica.